Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? É isso aí, pessoal. Bom, esses dias, né, a gente estava conversando com os colegas e entramos nos assuntos, né, de Deus e religião. Inevitavelmente, eles pediram a nossa opinião. E entramos em um tema que eu vejo que atualmente, mais do que nunca, está super atual: o sofrimento das pessoas. E como esse tema veio, uma pergunta bem difícil. Então nos foi perguntado o seguinte, abre aspas, né? O fato de falarmos que tudo é vontade de Deus não nos impede que busquemos crescer em conhecimento, fecha aspas. E faz super sentido essa pergunta, se a gente for pensar, pergunta top. Porque pensa só, se eu falo que tudo é vontade de Deus, eu aceito tudo, né? E tipo, em que eu influencio? Nada. Qual que é a minha motivação para fazer ou tentar alguma coisa? Na teoria seria isso mesmo, mas na própria pergunta já tem um pequeno erro, né? Pois quando o rapaz perguntou assim, tudo é vontade de Deus. Na verdade, nem tudo é vontade de Deus, né? Algumas coisas são vontade de Satanás, por exemplo, e tem outras ainda que é vontade da própria pessoa, porque ela tem um livre-arbítrio, entende? Então, assim, às vezes não é uma vontade de Deus e também não necessariamente foi uma influência de Satanás. Tá, então se a gente parte do princípio que Deus é Deus, tipo Deus, né? Se não é vontade dele, então é permissão dele. Isso mesmo. Wayne, mas sabe o que eu acho? As pessoas meio que perderam a noção do poder que Deus tem, sabe? Porque se Deus é Deus, tipo Deus, né? Como você falou, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive interferir para que o mal não aconteça. Exatamente. Tá. Agora, por que ele não interfere então? Então, como falamos, né? Há algo que se chama livre-arbítrio, né? Ou seja, a pessoa é livre para tomar as decisões, né, da sua vida de forma independente, mesmo que essas ações possam fazer mal a ela. Mas também existe o caso das pessoas que nos fazem mal, né, ou até mesmo doenças que surgem, né, e também há uma permissão de Deus nesse caso. Isso, olha, olha só o que Santo Agostinho nos ensina. Ele fala assim: não há um mal que Deus não tire um bem maior. Não há um mal que Deus não tire um bem maior. Ou seja, o amor e a misericórdia de Deus são tão grandes por nós que mesmo que aconteça o mal, Ele quer mostrar que o mal não fica ali, não acaba ali. Tipo, da mesma forma como Ele enviou o próprio Filho para morrer na cruz e queria mostrar que não ia ficar somente na morte de Jesus ali, né? Porque após a morte da cruz, a morte de cruz, viria a ressurreição e viria a conversão de milhões, né? Então, no final das contas, Wayne, como a gente já falou em outros vídeos, né? Nós somos membros de um mesmo corpo. Primeira coisa, onde um membro se compadece com o outro membro que sofre, pois o corpo é o mesmo. E quando você fala que um membro se compadece com outro membro que sofre, você está falando de conversão, no caso do primeiro membro. Isso, né? Exatamente. Mas do primeiro também, né? De todos, na verdade. Segundo. Eu quero trazer um exemplo aqui de um caso que está acontecendo atualmente
de um menino, né? O seu nome é Arthur, o apelido dele é Tuca, ele tem apenas 7 anos de idade e está com um câncer que é raríssimo, né? No qual o remédio que ele precisa tomar para fazer o tratamento, para se manter vivo, né? Gira em torno de R$ 200.000, e ele tem que tomar a cada 40 dias, mais ou menos. Sim, sim, é um caso onde a família, eles vêm batalhando há vários meses, né, pela vida. É essa mesmo. Dele. Mas aí fica a pergunta, por que Deus permitiria que uma criança, né, tivesse uma doença dessa? Isso é vontade dele? Porque ele quer tirar um bem maior dessa doença. Ele quer tirar um bem maior com essa doença. Agora, qual bem? É um mistério, a gente não sabe, né? Então, nesse caso que a gente não sabe, o que a gente vai fazer? Vai fazer tudo que está em nossas mãos, tudo. Assim como a família já vem fazendo, a família vem fazendo já o possível, né? Afinal, o Tuca é filho de Deus, em primeiro lugar. Eu tenho 2 filhos, né? E eu sei que eles não são meus filhos, eles são filhos de Deus, né? Mas por um espaço de tempo, Deus vai me dar essa bênção, essa graça de eu poder cuidar desses filhos por Ele, para Ele e com Ele, né? Então, além de fazer tudo que está nas nossas mãos, a gente tem que se dedicar à oração e confiar em Deus. Eu acredito que seja nesse momento que entra a conversão. Isso, nesse momento. Então, assim, com essa história que você falou, né, do Tuca, eu venho até lembrar da história de Santo Antão, né? Claro, lembro. Então, Santo Antão, ele viveu no século IV, né? E tem um registro de um caso que passou com ele, né? Ele havia brigado, né, com demônios, os demônios haviam batido nele, e os demônios tinham tomado forma de animais ferozes, leões, ursos, né? E ele estava severamente machucado, ele quase morreu, né? Eles acharam praticamente que ele tinha morrido, na verdade, né? Aí quando ele recobrou a consciência, né, muito fraco, mesmo assim ele pediu para que voltassem ele para onde ele estava, na caverna, brigando com os demônios. Aí eles apareceram novamente, né? E ele falava as mesmas palavras que São Paulo falava 300 anos antes dele, né? Nada me separará do amor de Cristo. Nada me separará do amor de Cristo. E aí Jesus aparece para ajudar nesse momento, né? E aí nesse momento os demônios desaparecem, todos da caverna, nesse momento, e ele recobre todas as forças. Aí ele pega e pergunta para Jesus, né? Senhor, onde tu estavas? Por que não aparecestes para me ajudar, né? E me dar as forças, né? E aí Jesus fala, então, eu sempre estive aqui, só que eu esperava para ver enquanto tu lutavas. Agora que tu aguentastes, te darei todo o auxílio que for necessário. Aí eu enxergo o Tuca e a família dele como de Santo Antão agora, né? Jesus com certeza não tirou os olhos dele em nenhum momento nessa jornada, em nenhum momento. Mas por algum motivo Jesus quer ver essa luta. E o Tuca com certeza ele está sendo um motivo, um exemplo de conversão para milhares de pessoas, né? Com o exemplo da luta dele e da família. E nessas milhares de pessoas podem estar a própria família dele, amigos, pessoas do outro lado do mundo, quem sabe? Porque quando a sua mãe, a mãe do Tuca, pede a oração das pessoas e Deus se agrada com isso, com esse tipo de pedido que ela faz, muitas pessoas, por exemplo, que estavam longe de Deus, por compaixão com esse caso, voltam a orar, voltam a ter uma intimidade com Deus, por exemplo. E não há uma só luta que Jesus não participe, né? Mas Ele sabe o momento de entrar, Ele precisa ver todo o amor e a fé que nós temos nele, porém de forma prática. E esses testemunhos são testemunhos para que outros, né, que há muito tempo que perderam a fé e o amor em Deus voltem para casa, para que essas pessoas voltem para Deus. Então, como disse Jesus, né,
Eu sempre estive aqui, mas esperava para te ver enquanto lutavas.